Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e falo do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana, no Paraná, com o nosso programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Contextos e Leituras. A nossa intenção com este programa é fazer uma exposição das leituras tiradas da Sagrada Escritura, conforme os vários domingos ao longo do ano. Então não é tanto uma homilia, quanto uma exposição temática e contextual das leituras dos domingos. Nós estamos no 27º domingo do Tempo Comum. E o 27º domingo do Tempo Comum, do ano litúrgico B, nos apresenta como primeira leitura um trecho do livro da Sabedoria, que é este: Orei e foi-me dada a prudência. Supliquei e veio a mim o espírito de sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e diante dela a prata será como a lama. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais do que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. O livro da Sabedoria é um dos livros que estão na Bíblia Católica e na Bíblia das Igrejas Orientais, e não estão nas Bíblias das Igrejas da Reforma, que nós também chamamos de protestantes ou evangélicas. A história é bastante complicada e não é aqui, nesse momento, que eu vou explicar toda a complexidade. Mas, no século XVI, os reformadores, eles optaram por não aceitar como canônicos e inspirados por Deus alguns livros, e entre eles, do Antigo Testamento, e entre eles está o livro da Sabedoria. É uma pena, porque o livro da Sabedoria, que durante séculos foi usado pelo cristianismo como livro inspirado por Deus e, consequentemente, fazendo parte do cânon, da lista, do rol de livros inspirados e propostos como palavra de Deus, este livro tem muitas coisas interessantes e muito úteis para que nós cresçamos espiritualmente e vivamos de um modo digno, como gente de fé, de esperança e de caridade. Quando nós falamos de sabedoria, muitas vezes nós não entendemos direito o que isso significa. Muita gente confunde sabedoria com inteligência. E confunde sabedoria e inteligência com a capacidade de compreender as coisas e de usá-las. Ou então, confunde tudo isso com clareza na fala, na expressão. Sabe, gente, todas essas coisas, elas são diferentes umas das outras. Para exemplificar um pouquinho, a inteligência é a capacidade que a gente tem de compreender as coisas que a gente observa no cotidiano ou que a gente estuda. Já a sabedoria é a capacidade de agir
a partir das percepções que nós temos. Percepções que não são apenas imediatas, mas que são pensadas, que são, olha uma palavra importante aqui, discernidas. Discernir é separar as partes e é saber uni-las novamente. E não é simples a gente separar as partes e uni-las novamente. Claro, fazendo uma comparação aqui, uma metáfora, eu não sei vocês, mas quando eu era pequeno, eu adorava desmontar coisas. E sempre sobrava alguma pecinha depois que eu montava tudo de novo. A sabedoria é a capacidade, ou o discernimento, melhor dizendo, é a capacidade que a gente tem de separar as partes e saber juntá-las novamente. E juntá-las de um modo oportuno para o uso, para o progresso da vida, da compreensão das coisas e das pessoas. O discernimento é parte da sabedoria. Sim, e a sabedoria nos faz mais felizes. O que não quer dizer mais ricos, ou mais com saúde, ou mais com conforto. Na realidade, a própria sabedoria, ela vai além destas coisas que são muito boas, certamente. Não nego a oportunidade da riqueza, a oportunidade do conforto, a oportunidade do conhecimento. Não nego nada disto. Mas digo que isto não me faz melhor que os outros. A princípio, não me faz melhor que os outros. E tem mais, isso também não legitima a minha vocação à eternidade. Já a sabedoria, sim. O livro da sabedoria, ele foi escrito quase no final do período do Antigo Testamento. Quer dizer, algumas décadas antes da vinda de Jesus, né? E o livro da sabedoria, ele foi escrito, um dos motivos, foi para mostrar para os fiéis que se reuniam em torno da palavra de Deus, e nós os chamamos hoje de judeus, que eles também tinham uma sabedoria como outros povos, especialmente os povos gregos, que tinham a filosofia, eles tinham a sua sabedoria, o seu modo de ser sábio. E era possível ser sábio também sendo um fiel à palavra de Deus. Sabedoria, então, é uma tentativa de mostrar que Deus oferece aos seus fiéis, aos seus crentes, a capacidade, a possibilidade, a realidade de compreender o entorno, de compreender o longe, de compreender o outro e de compreender a si mesmo. Por isso que o texto da sabedoria hoje é tão significativo. Ele diz assim: orei e foi-me dada prudência. Supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. E depois o autor do livro da sabedoria, desse trecho aqui de modo especial, ele faz comparações. Tudo aquilo que se busca com muita intensidade, por exemplo, o poder político, ou o poder administrativo, a riqueza material, o conforto que muito dinheiro aparentemente dá a quem o possui, depois a beleza física, a habilidade social, a habilidade cultural, a habilidade técnica, tudo isso daí, que são bens, ou mais ou menos, desejado pelas pessoas e buscado pelas pessoas. Mas tudo isso é subordinado à sabedoria. Então, o que é a sabedoria, no final das contas? Nós poderíamos dizer que sabedoria é, como eu acabei de explicar, a capacidade de discernir, mas não apenas só a capacidade de discernir, e também a capacidade de agir. E não agir conforme o senso comum, porque muitas pessoas acham que ser sábio é dizer coisas óbvias.
E eu conheço pessoas que elas, como que dizendo coisas óbvias, elas acham que estão dizendo coisas muito inteligentes ou sábias, mas não. Às vezes a sabedoria está em dizer aquilo que muito pouca gente tem coragem de dizer, mas dizer com serenidade, segurança, jamais com agressão ou imposição. A sabedoria tem um traço importante. Bom, tem muitas características, né? Mas uma delas é a humildade. Outra delas é a segurança. E mais uma delas é a capacidade de ouvir. O sábio tem capacidade de ouvir. Se eu não ouço, eu jamais vou poder entender. E o entendimento é parte da sabedoria. Agora, amigas, amigos, tudo isso que eu estou falando precisa da prece. Se eu não me abrir à graça, a sabedoria não virá. Pode vir a capacidade de compreensão. Através do estudo, do treino, pode vir a capacidade de saber separar as coisas. O que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, pode vir. Sim, através de um esforço pessoal, através de leitura, e de muita leitura, através da pesquisa, através da observação. Mas se eu não tiver o silêncio, se eu não tiver a humildade, se eu não tiver a retidão em buscar o caminho, em buscar a verdade, não apenas a impressão ou aquilo que eu quero enxergar, mas sim a sinceridade em buscar aquilo que eu devo compreender, que muitas vezes não é aquilo que eu gostaria de encontrar. Se eu não tiver tudo isto, e tudo isto a gente obtém com a prece, com a oração. É verdade. Sim, a leitura, como eu falei, a observação, como eu já indiquei, e outras atitudes podem me ajudar, sim, a ter a sabedoria. Mas eu preciso ter a oração, a humildade, a observação, a paciência. São os caminhos que podem nos dar sabedoria. Por isso, o Salmo que nós encontramos na liturgia deste domingo, o 27º domingo do tempo comum, 28º domingo do tempo comum, ele nos diz assim: saciai-nos, ó Senhor, com o vosso amor, e exultaremos de alegria. Este salmo, que é um salmo de gratidão, mas também de súplica, ele nos é apresentado em 3 estrofes. São estas: ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com o vosso amor, e exultaremos de alegria todo o dia. Alegrai-nos pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça. Manifestai a vossa obra a vossos servos, e a seus filhos revelai a vossa glória. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, o nosso trabalho. Observem que esse texto, este salmo, que é o Salmo 89 ou 90, este salmo coloca em Deus a fonte de tudo aquilo que eu suplico para mim. Esta é a atitude de uma mulher, de um homem que buscam a sabedoria. Ainda falando da sabedoria, um traço importante da sabedoria é que ela não reage. Ela age, mas ela não reage. Porque muitas vezes a reação, quase sempre, a reação a um fato, a um acontecimento, a uma palavra, é sempre intempestiva, é sempre no mesmo nível da ação. E pode, em vez de construir,
destruir. Por isso eu insisti no conceito de silêncio como necessário para a construção da sabedoria em mim e em você. Tomara que a gente entenda isso. A segunda leitura deste domingo é da carta aos Hebreus, do capítulo 4, apenas 2 versículos, o versículo 12 e o versículo 13. E diz assim: a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Quando nós ouvimos uma palavra assim, tão precisa, tão direta, tão imediata, nós, de certa maneira, nos confortamos, porque nós obtemos respostas para dúvidas que a gente pode ter. Mas será que nós estamos realmente com vontade de encontrar respostas para dúvidas que nós devemos ter? Porque muitas vezes as respostas não são aquelas que nós gostaríamos de ouvir. Nós muitas vezes não queremos respostas, nós queremos confirmação do que nós já pensamos. E para a mulher e para o homem que buscam a sabedoria na palavra de Deus, é importante entender, você não vai encontrar confirmação da maioria dos seus pensamentos. Você terá que reconsiderá-los a partir da palavra. E confesso para você que muitas vezes isso é difícil, e muito difícil. Porque nós já temos os nossos supostos valores, as nossas manias, nós temos as nossas leis pessoais. A maioria de nós não gosta muito de lei, né? De normas, de... Pois é, mas nós temos as nossas leis. Quer ver? Nós dizemos com frequência, e todo mundo já disse isso: eu sou assim. O que a gente quer dizer com eu sou assim? Quer dizer que nós já determinamos o que é certo e o que é errado para nós. Nós já fizemos a escolha e não vamos abrir mão daquilo que nós escolhemos. Mesmo que seja conscientemente nós saibamos que é algo errado. Então, eu sou assim, escolho o que é errado e continuo. Não, isso não é sabedoria, isso é teimosia. Isso é cabeça dura. Como diz o livro, quando Moisés fala a respeito do povo, no livro do Êxodo. Cabeça dura. Esse povo é um povo de cabeça dura. Teimoso, obstinado. A palavra de Deus, ela nos quebra nas nossas percepções imediatas e muitas vezes obstinadas. E ela nos abre novas perspectivas. Parece muito mais fácil mantermos opiniões, quando muitas vezes o melhor é mudar a opinião. Sobretudo quando a opinião parte das nossas percepções, das nossas verdades absolutas, que muitas vezes, perdoe-me a insistência, são teimosias repetidas. Claro, por favor, me entendam, quando nós encontramos maldades, quando nós encontramos fraudes, quando nós encontramos atitudes de egoísmo, de malícia, de abusos, dos mais diversos modos ou expressões, nós, então, temos que ser obstinados em buscar a verdade, sem dúvida. Mas quando se trata das nossas opiniões, a partir dos nossos sentimentos, nós estamos sendo muito subjetivos. E certamente a sabedoria não passa por essa subjetividade toda. A gente precisa aprender
a deixar de lado certas coisas que, em vez de nos ajudar, atrapalham. Alguém de vocês já fez algum tipo de viagem que tinha que ter um limite na bagagem de peso? Você já teve que deixar alguma coisa que você gostaria muito de ter levado, mas que ultrapassava o peso máximo para a sua bagagem? E você teve que perder? Pois é, as escolhas. Às vezes, escolher opiniões que nós devemos deixar de lado é muito mais difícil do que escolher uma roupa que a gente gostaria de usar, mas que já não dá mais para usar. Por isso é que a gente deve ouvir o Evangelho. E vamos ouvi-lo. O Evangelho é o Evangelho segundo Marcos. É um longo trecho que nós iremos ouvir do Evangelho segundo Marcos. Nós vamos ouvir a forma mais longa do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e ninguém mais. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Então Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens, isso é impossível. Mas para Deus, não. Para Deus, tudo é possível. Pedro, então, começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Este evangelho é muito rico de significado. Para mim tem, aliás, um significado especial, pois ele foi o evangelho proclamado na minha ordenação presbiteral, tantos anos atrás. E ele parte desta constatação que é necessário deixar alguma coisa. E tem muita dificuldade em nós deixarmos coisas que nós queremos muito. Aqui o rapaz pediu para entrar no reino de Deus. E Jesus disse: observa os mandamentos. Mas ele queria mais. Então Jesus lhe propõe: deixa aquilo que você carrega e que é inútil para você.
Aqui é a riqueza. Mas Jesus depois complementa. Todos os apegos que nós temos, e nós temos muito apegos, não se trata de renunciar ou de negar mãe e pai, não se trata de negar os afetos, mas se trata de colocar tudo no seu devido lugar. Porque, amigas, amigos, quem já tem um pouco de idade sabe como as coisas passam. E às vezes aquilo que era tão importante para nós há algum tempo, depois de um certo tempo, não tem tanta importância. Porque deixou até de ter utilidade. Como, com todo respeito, a pessoas que se apegam a esse tipo de coisa, vou dar um exemplo apenas. Máquinas de fotografia, com o velho filme de rolo. Eu me recordo que a gente tinha uma maquininha e tinha que cuidar muito bem, porque era muito cara. Então, todo cuidado, e às vezes até brigava para que quem emprestasse trouxesse-a novamente inteira. Depois de um tempo, com novas tecnologias, como essa que agora eu estou usando, aquela maquininha já acumulou poeira, tem teia de aranha, deixou de ter importância com o passar do tempo. Então, às vezes, nós nos apegamos a tantas coisas que já não vão ter mais utilidade para nós daqui a pouco tempo. E o que é importante, que é o cultivo da nossa maneira de ser, da nossa maneira de nos relacionarmos com os outros, daquilo que nós construímos ao nosso redor, comunhão, fraternidade, esperança, conforto para aqueles que estão perto de nós. É isso que nós devemos buscar. E não uma afirmação constante, quase que doentia, da nossa personalidade. Porque eu sou assim, como se isso legitimasse tudo que a gente faz de certo ou, o que é pior, de errado. Pensem um pouco. Como nós temos riquezas nas quais nos apegamos e que impedem que a sabedoria cresça em nós e que nós entremos no reino de Deus. Pensem um pouco nisso. A comparação aqui do camelo e da agulha, às vezes a gente usa muitas explicações para tentar dar um sentido para isso. Eu pessoalmente creio que o sentido é o absurdo mesmo, porque não tem como um camelo passar num buraco de uma agulha de costura. Eu sei que tem outras possibilidades de entender isso, mas é para informar a nós que a obstinação, a teimosia, a falta de sabedoria impedem que nós realmente entremos no reino de Deus. Tomara que a gente entenda um pouco tudo isso. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e falei aqui do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana, no Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Eu desejo para todas e para todos muito graça e paz.